A política brasileira é um palco de transformações constantes, né? E poucas são tão marcantes quanto a de Ronaldo Caiado. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na anatomia dessa jornada, como ele foi de uma figura de um setor específico a um nome cotado para a presidência da República. Mas antes de a gente começar, um aviso importante. Esta análise é resultado de uma pesquisa bem cuidadosa, viu? A gente se baseou em muitos dados, em muitas fontes. A gente busca sempre a maior precisão possível. Mas, como em todo trabalho de investigação, sempre pode haver alguma imprecisão. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que um líder de uma causa setorial, que nasceu ali nos conflitos pela terra, se transforma num candidato com um projeto de poder para todo o país? Vamos dissecar essa metamorfose. Para entender o Caiado de hoje, a gente precisa voltar no tempo, lá para as origens dele, para a gênese política, lá na década de 80, uma época de muita, mas muita disputa pela terra no Brasil. E no centro dessa história está a UDR, a União Democrática Ruralista. É fundamental entender, aquilo não era só uma associação, era uma militância política de altíssima intensidade. Sob a liderança do Caiado, a UDR virou a principal força de organização dos donos de terra contra o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. Foi ali que se formou o primeiro pilar ideológico do Caiado, a defesa da propriedade privada como um direito sagrado, absoluto. Para ele, terra produtiva não era algo para se negociar socialmente. Era um bem intocável que o Estado tinha que proteger do que ele chamava de invasões criminosas. E o segundo pilar, que está aí firme até hoje, é essa ideia de que a esquerda e os movimentos sociais são os grandes adversários do desenvolvimento do Brasil. Bem antes dessa polarização toda que a gente vive hoje, o Caiado já colocava a reforma agrária não como uma política social, mas como uma ameaça direta à ordem econômica. Depois de se consolidar como esse líder de classe, Caiado fez um movimento natural para a política institucional. Começou ali uma longa marcha de quase 30 anos no Congresso Nacional. Vamos ver como essa jornada moldou ele. Durante todo esse tempo em Brasília, ele passou por uma transformação e tanto. Começou como um representante do agronegócio, um deputado setorial, e foi evoluindo até se tornar um dos principais nomes da oposição, se consolidando como uma voz nacional, principalmente ali durante o processo de impeachment de 2016. E aqui a gente percebe um movimento muito estratégico. Ele começou a expandir de propósito a sua atuação para muito além do agro. Sendo médico, legislou sobre saúde. Atuou forte no direito de família, ele é o autor da Lei da Alienação Parental. E também investiu em educação, articulando a criação de uma universidade federal. Foi um movimento claro para humanizar e ampliar a imagem pública dele. Em 2018, Caiado deixa o legislativo para o maior desafio da carreira dele, governar o estado de Goiás. E esse mandato se tornaria o seu grande laboratório, a principal vitrine para suas ambições presidenciais. Ao assumir, ele encontrou o que ele mesmo chamou de terra arrasada. Com um desequilíbrio financeiro seríssimo, a solução foi drástica: aderir ao regime de recuperação fiscal, um programa do governo federal que impõe medidas de austeridade bem severas em troca de suspender o pagamento da dívida. Mas se a economia foi a base técnica do governo, a segurança pública foi a base popular. Essa frase aí virou o slogan não oficial da gestão dele. Ela resume perfeitamente a política de tolerância zero com a criminalidade. Uma promessa direta, reta e muito fácil de entender. E olha, isso não foi só discurso não. Os dados mostram uma queda impressionante nos principais indicadores de violência. Uma redução de mais de 50% nos homicídios e quedas bem expressivas nos crimes contra o patrimônio. Isso transformou a segurança na grande marca registrada dele. Ao mesmo tempo, Caiado construiu outra vitrine de sucesso, a educação. Em 2023, Goiás simplesmente alcançou o primeiro lugar no IDEB do ensino médio em todo o país. Um resultado notável que ele passou a usar para projetar uma imagem de gestão eficiente também na área social. O ponto-chave da gestão financeira dele foi este aqui. Depois de arrumar a casa com a RRF, ele fez uma manobra bem complexa para sair desse regime e entrar num novo programa. Essa mudança permitiu renegociar a dívida com juro real zero, o que gerou uma economia estimada em 26 bilhões de reais. Politicamente, ele passou a vender a imagem de que resolveu a dívida de Goiás de uma vez por todas. Com os resultados de Goiás na mão, Caiado começa a articular seu projeto nacional. O governo do estado se torna a prova de que seu método funciona, o argumento central para uma candidatura presidencial em 2026. E a estratégia de posicionamento dele fica muito clara aqui.
Ele busca se diferenciar ocupando um espaço que a gente poderia chamar de direita de resultados. A ideia é oferecer a mesma firmeza na segurança e nos costumes do bolsonarismo, mas adicionando uma camada de competência administrativa e previsibilidade. O projeto de nação dele é basicamente uma versão ampliada do que ele fez em Goiás. Ele defende mais autonomia financeira para os estados, a nacionalização do modelo de segurança dele e uma economia liberal que ao mesmo tempo mantém programas sociais focados, como o Mães de Goiás. Mas nenhum perfil político é completo sem a gente olhar também para suas sombras, para suas arestas. Para fechar, vamos dar uma olhada nas controvérsias e vulnerabilidades que podem ser um desafio para as ambições do Ronaldo Caiado. 3 pontos se destacam aqui. Primeiro, uma antiga polêmica de um livro que o acusava de defender ideias preconceituosas, algo que ele nega com veemência e combateu na justiça. Segundo, seu estilo político agressivo e pessoal contra adversários, como o ex-governador Marconi Perillo. E, por fim, o paradoxo do feminicídio. Apesar da queda geral da violência, os crimes contra a mulher em Goiás continuam sendo um desafio, um ponto sensível na sua vitrine de segurança. E assim, a gente chega na questão central de tudo isso. A aposta do Caiado é que uma parte do país está cansada dessa polarização ideológica e quer um gestor que entregue resultados. A grande dúvida que vai definir os próximos anos da nossa política é se esse modelo de autoridade competente, testado e aprovado em Goiás, tem força para romper o domínio nacional de Lula e Bolsonaro. Para encerrar, é fundamental ressaltar que o conhecimento é uma construção coletiva. Esta análise só foi possível por causa do trabalho de inúmeros pesquisadores, jornalistas e analistas ao longo de muitos anos. A todos eles, fica aqui o nosso profundo agradecimento. Até a próxima!